Se eu fosse você, eu não piscava agora. O que eu tenho para revelar neste vídeo vai muito além de simples opiniões sobre a mídia. Nós vamos falar sobre dinheiro, muito dinheiro, milhões de reais que saem do bolso de todos nós e vão parar diretamente nas contas das maiores empresas de comunicação do Brasil. Empresas que todos os dias influenciam o que você pensa, o que você vê e até o que você deixa de saber. Fica comigo até o final, porque eu vou mostrar documentos e dados oficiais que revelam exatamente quem está financiando essa máquina e, principalmente, o que eles dão em troca. Você já parou para pensar como é que as maiores emissoras e portais de notícias se mantêm de pé? Você já percebeu que mesmo quando perdem audiência, elas continuam funcionando com a estrutura milionária? Apresentadores caríssimos e programas que parecem não se importar com a queda no número de telespectadores? Pois é, existe um motivo para isso, e esse motivo é a propaganda pública. De acordo com dados oficiais da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, só no último ano foram mais de 430 milhões de reais gastos com publicidade em veículos de mídia no Brasil. E atenção, não estamos falando de campanhas isoladas, mas de um fluxo constante de dinheiro público destinado a pagar espaços comerciais, patrocínios e ações publicitárias em emissoras de TV, rádios, jornais, revistas e portais de internet. É um investimento tão grande que, em alguns casos, chega a ser a principal fonte de receita para certas empresas do setor. E aí vem a pergunta que incomoda: esse dinheiro é usado apenas para informar a população ou também serve para manter uma relação de dependência entre a mídia e quem está no poder? Porque, convenhamos, quando um veículo de comunicação recebe milhões de reais de um governo, a liberdade para criticar esse mesmo governo pode ficar, no mínimo, comprometida. O mais interessante é que esse modelo não é novo. Ele existe há décadas, mas o que pouca gente sabe é como ele funciona nos bastidores. Funciona assim: o governo, seja federal, estadual ou municipal, destina parte do seu orçamento de comunicação para campanhas institucionais. Campanhas de saúde, segurança, educação, prevenção e por aí vai. Até aí, tudo certo. O problema é que a distribuição desse dinheiro não é feita de forma igualitária ou totalmente transparente. Em muitos casos, o valor destinado a cada veículo de comunicação não tem relação direta com a audiência ou com a efetividade da campanha. Tem relação com quem é amigo de quem. E é aí que começa a verdadeira história. Enquanto algumas emissoras recebem contratos milionários, outras ficam praticamente de fora. E quem decide isso? Um pequeno grupo de pessoas que controla a verba publicitária oficial. Pessoas que, em alguns casos, têm relações políticas e empresariais muito próximas de certos veículos de comunicação. E é justamente isso que cria a suspeita de que a propaganda pública não é apenas um instrumento de informação, mas também uma ferramenta de influência. Você quer um exemplo concreto? No relatório oficial de gastos do ano passado, uma única emissora de TV recebeu mais de 70 milhões de reais em contratos de publicidade do governo federal. Isso é mais do que o orçamento anual de muitas prefeituras no Brasil. Enquanto isso, pequenas rádios comunitárias que têm grande alcance local e poderiam informar melhor as comunidades receberam valores irrisórios ou nenhum investimento. E essa concentração de recursos tem um efeito direto no que você vê no noticiário. Porque mesmo que não exista um contrato escrito dizendo "não critique o governo", a realidade é que ninguém quer perder um contrato milionário. E por isso, certos assuntos recebem menos destaque, certas críticas são suavizadas, e certas pautas simplesmente desaparecem. O mais grave é que essa lógica não se limita ao governo federal. Governos estaduais e municipais seguem o mesmo padrão. Prefeituras de cidades grandes gastam milhões por ano com publicidade, muitas vezes em veículos que nem mesmo têm grande penetração no público local, mas que têm afinidade política com o prefeito ou o governador da vez. Isso cria uma teia de interesses que vai muito além do jornalismo. É política pura, e é marketing pago com o seu dinheiro. E não pense que isso acontece só com TV aberta. Portais de internet, canais de YouTube, influenciadores digitais e perfis de redes sociais também entram nessa conta. Com o crescimento da internet, parte da verba publicitária pública migrou para o ambiente digital. Isso significa que sim, até aquele vídeo espontâneo que você vê circulando por aí pode ter sido financiado com dinheiro público, com o objetivo de passar uma mensagem específica ou de suavizar a imagem de quem está no poder. Agora, a grande pergunta: quem fiscaliza isso? Em teoria, o Tribunal de Contas da União e os órgãos de controle internos.
Mas na prática a fiscalização é limitada e os relatórios de gastos só mostram os números, não as negociações que acontecem por trás. Você vê o valor, vê o nome da empresa, mas não vê a conversa que levou aquele contrato a ser assinado. Não vê quem pediu, quem intermediou e o que foi prometido em troca. E é por isso que esse assunto é tão importante, porque não estamos falando apenas de dinheiro público. Estamos falando de como esse dinheiro molda o que você vê, ouve e lê todos os dias. E se você acha que isso não te afeta, pense de novo. Porque quando a informação que chega até você já vem filtrada por interesses financeiros e políticos, você deixa de saber a verdade completa. E sem informação completa, você não consegue tomar decisões conscientes sobre nada, nem sobre sua vida, nem sobre seu voto. Quando você começa a entender como funciona essa engrenagem, fica impossível não perceber os padrões. Já reparou como, em alguns veículos, certas notícias aparecem com destaque enorme, enquanto outras simplesmente não existem? Pois é, não é coincidência. Em muitos casos, a escolha do que vai ou não ao ar tem relação direta com esses contratos milionários de propaganda pública. Eu sei que muita gente vai dizer: "Ah, mas isso sempre foi assim, não tem nada de novo." E é justamente esse pensamento que mantém o sistema funcionando. Porque enquanto o público aceita como normal, os contratos continuam sendo assinados, os milhões continuam sendo pagos e a população continua sendo alimentada apenas com a parte da história que interessa a quem financia. E eu não estou falando apenas de governos. Empresas estatais também entram pesado nessa conta. Bancos públicos, companhias de energia, empresas de saneamento, todas elas têm verbas robustas de publicidade. E muitas vezes essas verbas são direcionadas para os mesmos grandes veículos que já recebem do governo. É um ciclo fechado. O dinheiro circula sempre nos mesmos lugares, mantendo o mesmo grupo de empresas e pessoas no controle da narrativa. Quer um dado que prova isso? No último levantamento disponível, apenas 5 grandes conglomerados de mídia concentraram mais de 60% de toda a verba publicitária federal. 5 empresas mestre. Em um país com milhares de veículos de comunicação, rádios, jornais e canais digitais, a maior parte do dinheiro vai sempre para os mesmos. Isso cria um poder de influência gigantesco, capaz de definir a agenda pública, moldar a opinião popular e até influenciar resultados eleitorais. E sabe o que é mais perigoso? É que essa relação não precisa ser explícita. Não precisa haver um telefonema dizendo "não fale disso" ou "elogie aquilo". Basta existir o contrato. Basta saber que se a relação azedar, milhões podem ser perdidos. É como se fosse um contrato invisível de autocensura. E isso, para mim, é ainda mais perigoso do que a censura direta, porque ela é silenciosa. Ela não gera escândalo imediato. Ela apenas molda, pouco a pouco, a percepção da realidade. E aí vem o ponto que pouca gente gosta de tocar. Quando o governo muda, a distribuição da verba também muda. Ou seja, os contratos não são apenas uma forma de pagar pela divulgação de campanhas. Eles também são usados como ferramenta política, premiando veículos amigos e punindo veículos críticos. Isso vale para todas as esferas federal, estadual e municipal. E eu quero que você imagine comigo a seguinte situação: um veículo de comunicação que depende de 30%, 40% ou até mais de suas receitas vindas de propaganda pública. Se esse contrato for cortado, a empresa pode ter que demitir funcionários, cortar programas, reduzir estrutura. É um risco enorme. Então, quando chega um assunto que pode desagradar quem paga a conta, o que você acha que esse veículo vai fazer? Vai bater de frente ou vai suavizar a notícia? E não pense que isso acontece apenas nos bastidores. Existem exemplos públicos disso. Já houve casos em que jornalistas foram afastados, colunas foram canceladas e reportagens foram engavetadas simplesmente porque contrariavam interesses de quem assinava os cheques. E muitas vezes isso é feito de maneira sutil para não parecer censura. Mudam a pauta, alteram o enfoque e jogam a matéria para um horário ruim ou para um canto do site onde ninguém vai ver. O resultado é o mesmo, a informação não chega até você da forma que deveria. Agora, talvez você esteja pensando: tá, mas e a internet? E os canais independentes? Eles não mudam esse jogo? Sim, eles mudam até certo ponto. Mas o que pouca gente sabe é que parte da verba de propaganda pública já está sendo direcionada para canais digitais, influenciadores e portais online. Isso significa que até no ambiente que era para ser livre, já existe a influência desse dinheiro. E mais, como é um mercado novo, a fiscalização é ainda menor, o que abre espaço para contratos nebulosos e pouca transparência. Chegou a hora de cumprir o que eu prometi desde o início.
Eu não vou falar aqui de forma vaga. Eu vou te mostrar números e nomes baseados em dados oficiais da Secretaria de Comunicação Social e de relatórios públicos que qualquer cidadão pode acessar. No último ano, as 5 empresas que mais receberam dinheiro de propaganda pública no Brasil concentraram juntas mais de 60% de toda a verba. E eu não estou falando de valores pequenos. Eu estou falando de dezenas e dezenas de milhões de reais. Em primeiro lugar, uma das maiores redes de televisão do país recebeu mais de 70 milhões de reais só do governo federal, sem contar os valores vindos de governos estaduais e municipais. Essa cifra, sozinha, já seria suficiente para manter centenas de rádios comunitárias funcionando por anos, levando informação local e relevante para milhões de pessoas. Em segundo lugar, outro grande grupo de comunicação, dono de emissoras de TV, rádios e portais de internet, embolsou mais de 55 milhões de reais. No terceiro lugar, um conglomerado tradicional de mídia impressa e digital recebeu mais de 40 milhões de reais. E a lista segue com outros 2 grupos que juntos completam a fatia bilionária que se repete ano após ano. E é importante dizer, esse dinheiro não vem do nada, ele sai do seu bolso. Sai dos impostos que você paga todos os meses, seja no combustível ou na conta de luz no supermercado. É dinheiro público que poderia estar sendo usado para melhorar escolas, hospitais, segurança e infraestrutura, mas que, por decisão de quem controla o orçamento, é direcionado para manter vivas estruturas milionárias que já não têm a mesma relevância que tinham há 20 ou 30 anos. Agora, pense no seguinte: se você dependesse desse tipo de contrato para manter sua empresa de pé, você teria coragem de criticar com força quem assina o cheque? Teria coragem de publicar uma denúncia que colocasse em risco essa receita? É por isso que eu sempre digo, não é preciso mandar calar, basta pagar para que o silêncio venha de forma voluntária. É uma autocensura comprada que não deixa marcas visíveis, mas que molda o que você vê, ouve e lê todos os dias. E não se engane, esse esquema não beneficia só quem está no poder agora. Ele beneficia também quem já esteve e quem pode estar amanhã. É um sistema que se perpetua, independentemente de ideologia ou partido, porque é conveniente para todos que já têm espaço garantido na grande mídia. E enquanto isso, veículos menores que poderiam trazer diversidade de opinião e informação ficam à margem, recebendo migalhas ou absolutamente nada. O resultado disso é um país onde a pluralidade de vozes é cada vez mais restrita, onde os mesmos grupos controlam a maior parte da narrativa nacional, e onde o cidadão comum acredita que está sendo bem informado, quando na verdade está recebendo uma versão cuidadosamente filtrada da realidade. Agora que você conhece esses números e entende como o jogo funciona, fica mais fácil responder a pergunta: quem realmente financia a mídia brasileira? A resposta é clara: somos todos nós, mas os beneficiados são poucos. E eles não estão preocupados em entregar a você a verdade completa. Estão preocupados em manter o fluxo de dinheiro e o conforto de continuar ditando o que é relevante e o que não é. E é por isso que eu digo, não basta saber dessa informação, é preciso agir. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Envie para os seus amigos, para a sua família, para grupos que você participa. Quanto mais gente souber como esse sistema funciona, mais difícil será para ele continuar existindo sem mudanças. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo e fazer com que mais brasileiros entendam o que está acontecendo por trás das câmeras. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos próximos vídeos, porque eu ainda tenho muito mais para mostrar sobre como o dinheiro público é usado, e muitas vezes desperdiçado no Brasil. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que a propaganda pública deveria ser distribuída de forma mais justa, priorizando veículos regionais e independentes? Ou acha que o modelo atual ainda é o melhor? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários e uso o que vocês dizem para definir as próximas pautas. Essa é a realidade que poucos têm coragem de expor. Esse é o dinheiro que financia a mídia brasileira. E enquanto você não souber disso, vai continuar acreditando que está recebendo toda a verdade, quando, na verdade, só está recebendo a parte que eles querem que você veja. E agora você sabe, milhões de reais saem todos os anos do seu bolso, dos impostos que você paga para sustentar um sistema que mantém a mídia brasileira nas mãos de poucos grupos. Não importa quem está no poder, a engrenagem continua girando, os mesmos beneficiados continuam recebendo e a narrativa que chega até você continua sendo filtrada. Essa não é só uma questão de gasto público, é uma questão de liberdade de informação,
porque quando o dinheiro dita o que pode e o que não pode ser dito, a verdade deixa de ser completa. E um povo que não tem acesso à verdade inteira toma decisões no escuro, no voto, no consumo, na vida. Por isso, eu preciso que você me ajude a fazer essa mensagem chegar mais longe. Se você chegou até aqui, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a espalhar o vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou continuar mostrando como o dinheiro público é usado e, muitas vezes, como ele é desviado do que realmente importa. E me conta nos comentários, você acha que esse modelo de propaganda pública deveria acabar ou ser completamente reformulado? Sua opinião é fundamental, porque é a partir dela que a gente constrói juntos um espaço para falar a verdade que muitos não querem ouvir. Compartilha esse vídeo. Faz essa informação circular. Quanto mais gente souber, mais difícil será para esse esquema continuar nas sombras. Essa é a realidade sobre quem realmente financia a mídia brasileira, e agora você faz parte das poucas pessoas que conhecem toda a história.